Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários. No vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas reflexões sobre o tema patrimônio e renda. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP e de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. O patrimônio e renda, reflexões importantes. Esse vídeo aqui nasceu do vídeo de ontem, né? O vídeo de ontem falando sobre patrimônio e renda, eu fiz algumas comparações e estimulei, né, o debate e vieram mais de 90 comentários, né, em menos de um dia, são mais de 90 comentários, e aí eu trouxe vários comentários aqui para a gente fazer algumas reflexões importantes, né, sobre algumas pessoas que já vivem de renda, outras que ainda não, né, sobre também o vídeo de ontem, né, o que as pessoas acharam, e a gente vai trazer, né, diversos insights interessantes aqui para o investidor. Então, qual que é o objetivo aqui, né? O objetivo do vídeo não é dizer o que é certo ou errado, né? O que é melhor, o que é pior, né? Porque cada um vai encontrar seu caminho, né? Existem várias formas de investir, cada um encontra seu caminho. O objetivo aqui é apenas apresentar reflexões, alguns pontos importantes, diferentes visões de mundo. Então, eu vou trazer, né, diversos comentários aqui e vou fazer comentários em cima desses comentários. Então, cada um sabe melhor da sua própria vida, né? Mas podemos e devemos apresentar, né? A gente tem que aprender aqui com a experiência dos outros. Aprender com o erro dos outros é mais barato do que aprender com o nosso próprio erro. Por isso que a gente lê muito, a gente estuda, escuta pessoas, né, para a gente aprender sem errar tanto. E aí, né, o primeiro comentário aqui, Sereno G, economia com filosofia, muito bom. E é isso, investir não é uma ciência exata, né, ele está mais no campo ali filosófico, econômico, né, social. Então a gente tem que aprender com o tempo e com os erros, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, o primeiro comentário aqui é de um amigo meu, o Fernando Mizobuti. Ele é analista de valores imobiliários também, então deixar um forte abraço aí, agradecer bastante o comentário dele. Ele é um dos moderadores lá da Baster.com, que é um site bastante sério com relação à educação financeira. E ele colocou aqui, meus dois palitos sobre o assunto. A resposta mais racional, TIR, né, que é a taxa interna de retorno, pode vir de crescimento ou de renda. Perfeito, né? A resposta funciona para a maioria das pessoas físicas, é renda, porque as pessoas físicas realmente ela acaba procurando renda. Maior renda não é igual a mais ou menos patrimônio, e a maior TI também não é necessariamente menor renda, né? Se você tem uma maior TI, pode ser de um fundo que te deu maior renda, isso não tem uma relação direta, né? A boa renda reinvestida ao longo do tempo aumenta o patrimônio, e o bom patrimônio ao longo do tempo tende a gerar renda crescente. É isso aí, né? Concordo contigo aí, Fernando, grande abraço aí. E aqui a gente traz o comentário do Bruno, excelente discussão, sempre trazendo pontos de forma sóbria. Eu, senhor M, não, um bom debate, né, sem dúvida. Alguns pontos que merecem entrar na análise. Focar apenas na renda pode levar em causa a valorizar excessivamente o famoso dividend yield. Perfeito. Tem um monte de fundo imobiliário, se você pegar, a maioria dos fundos imobiliários que estão com dividend yield muito alto, eles têm problemas. E aqueles que estão com um dividend yield muito baixo também na tabela, né, se você relacionar tudo por dividend yield, também vai estar com problema, né? Então, os melhores ativos eles vão estar mais próximo ali do meio, uma parte mais ali de cima, do que necessariamente os primeiros da lista que vão estar com maior dividend yield. Tá? Então, perfeito o comentário aqui. Quem foca em renda também precisa levar em conta o patrimônio, pois não existe renda grande com patrimônio pequeno. Verdade, perfeito. No caso brasileiro, mesmo aqueles que focam em patrimônio acabarão por receber renda por causa da obrigatoriedade legal de distribuição de resultado. Então, nas empresas, ações de empresa, segundo a lei 76, né, a lei das SA, elas têm que distribuir 25% do lucro se não tiver nada previsto na regulamentação, na papelada da empresa, que não vai distribuir nada. Porque tem empresa que não distribui nada realmente, mas se não tiver nada previsto, o mínimo aceitável aqui é 25% e no caso dos FIIs, 95%. Ou seja, né, de qualquer jeito você vai ter renda, foi isso que ele colocou. Então, obrigado pelo comentário aqui também. O próximo comentário aqui, ó. Avoidant. De certa forma, eles estão interligados, mas eu preferia uma boa renda se fosse para escolher entre os dois. Então, porque a renda, na verdade, no final das contas, é o que paga as contas. No vídeo de ontem eu falei, né, comparei uma coisa ou outra, eu trouxe dois casos extremos. Um que a pessoa investiu só em renda e outro que investiu só em patrimônio. Então, o patrimônio não gerou renda nenhuma, mas o patrimônio cresceu muito mais, e a outra que tem um patrimônio que gera renda todo mês. Então, essa é basicamente a história, né, do vídeo. E a empresa, né, que eu coloquei aqui, o retorno dela anual, ele foi de 20% mais ou menos ao ano, ao longo de um período muito grande, foi a Berkshire Hathaway, né? Só que a premissa básica, né, seria você ter aquele patrimônio, né, mas a empresa não distribuiu o rendimento. Então, você teria que realmente vender patrimônio e tal. Então, tem
acabou gerando, né, vários comentários muito interessantes aqui. Então, Marcelo, né, o Marcelo assinante aqui do canal, abraço aí, Marcelo. Como sempre, aquele vídeo para fazer você ter certeza que está no caminho certo. Eu completei 50 anos esse ano, decidi não trabalhar mais, meus filhos me mantêm e eu reinvisto 50% do valor patrimonial. Então, a avaliação do patrimônio aqui não me afeta mais, penso somente em acúmulo de cotas de fundos sólidos. Né? Então, é isso. Ele já achou o caminho dele, né? O caminho dele foi através de fundo imobiliário, já conseguiu independência financeira, né? Então, já achou o caminho dele, está certinho. Aqui eu trouxe alguns comentários, né, de pessoas aí falando de renda, são pessoas mais velhas normalmente. 6 anos minha renda passiva já está 3 vezes meus gastos, inacreditável. Então, pode ser uma pessoa que aportou muito e tal, mas já conseguiu a independência financeira também, que já consegue uma renda muito maior do que os gastos. O Ismael deixou aqui, ó, meu pai possui 2 boas casas que estão na fase final de acabamento e não tem mais dinheiro para terminar. Ele ganha salário mínimo de aposentadoria, logo ele tem patrimônio, mas não tem renda, e por isso ele passa um baita sufoco. Se ele tivesse focado em renda, estaria muito bem hoje. Então, às vezes, você tem patrimônio e esse patrimônio não gera renda e ele traz alguns inconvenientes. Né? No vídeo passado eu falei, ó, por exemplo, a pessoa que herda um prédio que precisa de muita reforma que está vazio. Então, você vai ter despesa, vai ter um patrimônio, mas você não vai ter renda. Né? Então, tem vários casos aí, mas os dois são importantes, né? Tanto a patrimônio quanto a renda. E o comentário do investidor aqui, a Beatriz. A renda é filha do patrimônio. Excelente aqui, é perfeito. Por quê? Porque para você ter uma renda, né, se você não for um trabalhador que tem um salário, você tem que ter um patrimônio que gera essa renda, ou uma empresa que gera essa renda. Então é perfeito, né? O comentário da Beatriz, perfeito. O Luiz Fernando, para mim, sem dúvidas, renda, estou com 62 anos, então a pessoa que é mais velha, né? Então, eu já estou aposentado há bastante tempo, eu uso bastante renda, né? Então, qualquer coisa que você vai fazer, você vai usar renda. O patrimônio, ele fica lá, mas você não vai lançar a mão de um patrimônio para fazer uma coisa, não. Você quer a renda, vai curtindo a vida, né? Então, as pessoas que elas têm mais idade, normalmente elas dão mais valor à renda. Então, portanto, estou aproveitando as quedas e comprando FII. E aí ele fala um pouco da questão política e tal, que gera muito embate, né? Eu não costumo entrar nas partes políticas aqui, porque já tem político demais querendo dividir a gente, né? A gente tem que tentar somar. E aqui, comentário do investidor, da Andréia, tem 55, chega uma hora que não dá mais para focar em crescer patrimônio, só fazer manutenção. Na cidade a gente precisa de renda, é verdade, né? O Carlos Garcia, tem 66, tudo que invisto é voltado para renda, 100% para renda. Não olho o patrimônio, controlo o crescimento da renda mensalmente. Eu também faço isso, né? Então, anualmente, né, em vez de eu controlar esse crescimento da renda mensalmente, eu controlo ele anualmente. Então, todo final do ano eu olho, minha renda esse ano aqui cresceu em relação ao ano anterior. Perfeito, está ótimo. E eu não me incomodo muito com essas variações patrimoniais, então faço bem parecido aqui com o que o Carlos faz. O Lucas, Albert, eu não trouxe só o comentário de pessoa falando de renda, não. Esse aqui eu trouxe um comentário aqui, bem afiado aqui do Lucas. Então, ter 32 milhões de patrimônio, que a comparação é essa, né? Com você, com uma taxa de retorno de 12%, investimento inicial de 100 mil durante 50 anos, você consegue 30 e poucos por cento de patrimônio, que gera uma renda de 260 mil. E, né, se você não tivesse um retorno maior de 20%, esse retorno, né, te geraria 950 mil. Só que é uma empresa, 950 milhões, né? Só que é uma empresa que não distribui rendimentos. E ele fez uma crítica aqui bem, e a crítica dele é interessante, e lógico que tem motivo, né? Então aqui, ó, gera 265 mil, é melhor do que ter 950 milhões de patrimônio que não gera renda? É isso mesmo, né? Ele riu, sabia que podia vender? É verdade. Se o ativo tem liquidez, né, você pode vender ele. Qual que é o problema? Tem alguns patrimônios que ele realmente não tem liquidez, é difícil. Então você tem, sei lá, várias fazendas e tem milhões ali em fazenda, e a fazenda ela não está te dando uma receita, ou a receita que você consegue com ela, você tem que pagar as despesas. Então você tem patrimônio e não tem renda. Né? Então, mas no caso aqui de você ter ação, né, de uma empresa, é só você vender, né? Então ele falou isso e é verdade. Se você tem, aqui, ó, não é proibido vender, você vende 1 milhão por mês, você consegue 360 milhões ao longo de 30 anos, perfeito. Né? Mesmo que você ainda sobraria 600 milhões. Lógico que uma empresa que vale 950 milhões hoje, se acontecer alguma coisa muito ruim com ela, pode despencar, pode perder 99% do valor. Né? Então não é uma coisa completamente segura, nenhum investimento é. Né? Então assim, mas ele tem razão, né? Você pode vender patrimônio. Você pode vender, né? Se você tem um patrimônio muito maior que não tem renda, você pode ficar vendendo esse patrimônio, problema nenhum. Eu respondi ele aqui, né? E ele fala que não pode investir em empresas que não pagam dividendos nunca, né? Eu mesmo invisto em empresa que teve um forte crescimento e que não distribui dividendo. Então, tem uma parte de patrimônio que você tem renda, tem outra parte de patrimônio que você tenta, né, fazer um crescimento patrimonial. Então, tá, foi excelente aqui o comentário do Lucas. O Alessandro, ele coloca aqui, obrigado pelo vídeo.
Com esse patrimônio de quase 1 bi, que são 950 milhões, né, não daria para comprar alguns patrimônios de 32 milhões, que gera essa renda de 260 mil? Sim, perfeito. Né, você pode tirar uma parte do patrimônio e comprar patrimônio que gera renda e tal. Qual que é o grande cuidado com relação a isso? Se você investiu a vida inteira em uma coisa, você conhece aquela coisa. Aí no final, assim, na hora de você fazer a fruição, você vai colocar tudo em ação de dividendo sei lá, fundo imobiliário. Só que você não conhece nada, né? Você não investiu nisso ao longo da sua vida. Então você tem que investir na sua carteira de investimentos e ela tem que ir mantendo ao longo do tempo uma cara que você conheça, que você criou, que você cultivou aquilo ali. Né? Então, para você conhecer aqueles ativos, você se sentir confortável. Ninguém se sente confortável pegando patrimônio de uma vida inteira e alocando uma coisa que é completamente nova para ela, porque o pessoal fala que é bom, né? Porque aquilo ali é o patrimônio da sua vida. Então, assim, só tem que tomar esse cuidado, mas sim, se você tem um patrimônio muito grande, você pode comprar outro patrimônio que gera renda. Perfeito comentário aqui. O Ricardo, né, o Ricardo Lima colocou, ó, o ponto é que para acertar o crescimento patrimonial, que foi o caso da empresa do Warren Buffett, exponencial, é muito mais difícil e arriscado que atingir a liberdade financeira através de dividendos. Perfeito. Eu mostrei já em alguns vídeos aqui do canal que é bem... As empresas que não distribuem dividendos, que são de crescimento, elas são muito mais voláteis. Por quê? Porque ela cresce muito, e quando dá errado, ela cai muito. Então, para você acertar uma, você tem que errar 8, 9, 10. Só que, quando você acerta uma, compensa esses outros erros que você teve. Né? Mas é bem mais difícil, é muito mais volátil, é muito mais arriscado. Então, a gente citou o caso da empresa do Warren Buffett. Você tinha que ter achado o Warren Buffett no início da carreira dele, falar, esse cara aqui é um gênio e ele vai fazer isso aqui ao longo do tempo. Né? É bem difícil fazer isso. Muita gente que acaba entrando em fundos ou em empresas assim, eles entram na alta e quando cai a pessoa vende, acaba tendo prejuízo com empresas que só deram lucro ao longo do tempo. Então a psicologia do investidor ela acaba atrapalhando bastante, né, o investidor. Eu coloquei, esse é o ponto, né, é verdade. Acertar crescimento não é fácil. Uma empresa de crescimento e você conseguir um patrimônio muito grande investindo em empresa de crescimento é difícil, não é fácil. É o investimento mais difícil de ser feito. É o mais buscado, né, porque é o que vai te tirar do 0 ao 1000, digamos assim, mas é o mais difícil. E o Renato colocou, ó, renda vem do patrimônio, sem patrimônio não há renda, perfeito. Patrimônio grande, renda também grande, patrimônio pequeno, renda também pequena. Excelente comentário dele. E o último comentário aqui, né, é o do Cláudio, e é uma linha que eu gosto bastante, né, que ele colocou aqui. Parabéns, muito obrigado, excelente vídeo. A grande lição que tiro são as seguintes: é importante equilibrar patrimônio e renda. Pessoal, o equilíbrio é sempre o melhor, né? Esse negócio assim, eu só invisto em empresa de crescimento, eu só invisto em ação, eu só invisto em fundo imobiliário, eu só invisto em renda, eu só invisto. Né? Você ter essa limitação de você só faz isso porque só isso que dá certo, normalmente não está certo. A gente tem que fazer uma diversificação de carteira. Quando você pega uma pessoa, você tem dois radicais, né? Um para um lado, outro para o outro. Né? Normalmente, né, eles estão discutindo por umas diferenças tão grandes, né? E que eles não conseguem se encontrar no meio do caminho para acertar essas diferenças. Né? A gente vê isso muito, essa questão de política. E o centro, o meio termo, né? Você conseguir sentar para conversar, ser uma pessoa que aceita uma opinião diferente, é muito difícil. Né? Então, assim, estar, né? Conseguir conciliar aqui patrimônio e renda, equilíbrio, né, entre as coisas, é muito importante na vida das pessoas e na vida também do investidor. Né? Então, o Cláudio, que já tem também mais idade igual a gente, né? Então ele também tem com certeza bastante experiência para passar. Conclusão, pessoal: patrimônio e renda, eles são ligados, eles estão intimamente ligados, né? O patrimônio deve lhe servir, né? Seja você usando a renda dele, né? Ou você usando ele, uma casa que você tem, ou então você vendendo, né? São possibilidades que você tem de usufruir seu patrimônio que você juntou durante a vida. As pessoas mais velhas, normalmente, elas buscam renda. Por quê? Porque na fase, né, que você está curtindo a vida, usufruindo, você não quer saber o tanto de patrimônio que você tem, que você juntou, né? Você quer curtir, você quer usufruir, né, do seu patrimônio. As pessoas mais jovens, não, elas têm, normalmente, preferência pelo crescimento patrimonial. Elas querem ter patrimônio, lógico, né? E todo mundo, quando começou a construir patrimônio, né? Lá no iníciozinho da carreira, as pessoas mais jovens, né? É perfeitamente compreensível as pessoas mais jovens buscarem crescimento patrimonial, as pessoas mais velhas buscarem mais renda. De qualquer forma, a vida é apenas uma. Patrimônio e renda vão te trazer mais tranquilidade e a possibilidade de usufruir uma renda plena. Né? Então, não precisa brigar por conta de renda ou de patrimônio. Né? As duas coisas são muito importantes. A construção patrimonial ela vem, né, ao longo do tempo, e esse patrimônio ele vai, de uma forma ou de outra, te servir, né, seja através de renda, ou seja através, né, de usufruto, ou mesmo, em alguns casos, né, de venda, né, de uma parte desse patrimônio para você usufruir
aí a sua vida, desde que você não venda até acabar o patrimônio, né? Que isso aí seria o pior dos mundos, né? Então, você programar de uma determinada forma que você consiga vender patrimônio mensalmente ali, ou usufruir dessa renda desse patrimônio, e você consiga usufruir tranquilamente até muito depois aí do que você precisa, né? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço todos os comentários que vocês fizeram, né, que puderam, né, trazer essas discussões, essas reflexões que eu considero bastante importantes e relevantes para o investidor. Então, muito obrigado por ter assistido nosso vídeo. Até o nosso próximo vídeo.